Fala galera, beleza? Igor Lacerda aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mouse gamer perfeito. Ele é preciso, sem fio e super leve. Sim, a gente está falando do G Pro X Superlight. Se você quer saber mais, acompanhe esse vídeo. Apenas para te contextualizar um pouco, se você não conhece, esse aqui na verdade é o sucessor do G Pro Wireless, um primeiro mouse da Logitech que veio conquistando o mercado, inclusive pro players que usavam esse mouse em campeonatos. A Logitech então reapostou nesse shape e resolveu fazer um upgrade, dar uma melhorada nesse mouse, e então eles criaram o G Pro X Superlight. Bom, na caixa desse mouse você vai encontrar um manual, um adesivo, um cabo USB com encaixe único e conector micro USB, não é USB tipo C, um receptor wireless, um adaptador para você utilizar no cabo USB e fazer com que ele vire uma extensão para o receptor wireless, grip tape, um paninho para você limpar antes de aplicar o grip tape no teu mouse e uma tampinha para a parte de baixo do mouse com PTFE. Bom, como eu comentei, ele tem o mesmo shape do seu antecessor e é um mouse categorizado como mouse medium size, um tamanho médio, tendo exatamente 125 mm de comprimento, 63,5 mm de largura e 40 mm de altura. Ele tem um afunilamento mínimo no seu shape, então ele é bem robusto, ele não tem aquele shape bem cavado, tanto na lateral nem na parte de trás. Isso faz com que ele tenha um preenchimento a mais, principalmente quando você vai colocar a mão no teu mouse de forma a utilizar, por exemplo, uma pegada tipo claw. Então ele é altamente indicado para esse tipo de uso, o que é um pouco diferente do que a gente vê, por exemplo, em mouses como o da Glorious Model O ou então do Razer Viper Ultimate, onde esses mouses não preenchem tão bem essa parte central assim, da mão, o que acaba sendo um pouco melhor para pegada tipo fingertip, ao contrário desse mouse aqui que acaba sendo melhor para pegada tipo claw. Mas sinceramente esse mouse aqui é o mais coringa que tem no mercado, porque apesar dele ser excelente para claw, eu diria que ele é bom para as três pegadas. Você consegue performar muito bem com ele independente da tua escolha de pegada, seja ela fingertip, claw ou palm. Isso parece que é meio unânime quando você pesquisa em fóruns e tudo mais por aí, porque ele realmente tem um shape que é meio metamorfo assim, um negócio que atende a várias pessoas, a vários tipos de pegada, sem deixar a desejar. Você consegue performar melhor com ele sem se comprometer. Então é um shape bem safe, diferente de alguns mouses que acabam atendendo apenas a alguns tipos específicos de pegada. Ele tem um acabamento bem interessante, não é aquele plástico liso, principalmente para as pessoas que suam muito com a mão, quando estão jogando, que acaba ficando mais escorregadio ainda. Ele tem um certo emborrachado, o que ajuda muito no grip dele. Na minha opinião, esse acabamento é mais bonito que tem, tá? Porque ele é preto fosco, um negócio bem mate, assim, bem opaco, que na minha preferência realmente deixa ele mais bonito ainda. Eu ainda não notei nenhum tipo de desgaste no revestimento do meu mouse e também não senti necessidade de instalar os grips, mas certamente no futuro eu vou instalar e vou mostrar para vocês. A aparência dele é bem minimalista e limpa, tá? Ele não tem RGB e os 3 LEDs que haviam no modelo passado agora são apenas um, que ao ligar, primeiro ele vai indicar primeiro o status da bateria e depois o level, o nível de DPI do teu mouse. E falando de DPI, não há mais o botão de alterar a velocidade do seu DPI. Agora você só consegue fazer isso via software, através do aplicativo da Logitech, que é o G-Hub. Essas abordagens, assim como a não utilização mais daqueles botões laterais magnéticos, onde você podia optar em qual lado utilizar, foram algumas das formas com que a Logitech fez para reduzir o peso desse mouse, deixando ele super mais leve que a versão passada. E apesar dessa mega redução de peso, sua bateria continua durando cerca de 70 horas de duração, e eu realmente me senti muito livre com esse mouse aqui, sem a necessidade de ficar preso ao carregador direto. Tudo bem que eu uso ele paralelamente com um outro mouse, então eu uso para trabalhar o MX Master 3 e uso esse aqui para jogo. Mas de toda forma você realmente consegue ficar dias sem carregar o teu mouse. Os fits desse mouse são bem interessantes, pois eles são 100% PTFE, eles não contam com a inclusão de aditivos, como normalmente a gente encontra em fits de mouses por aí, onde eles ficam completamente brancos. Aqui ele tem essa cor meio acinzentada e eles performam muito bem, eles têm um glide incrível e até comparáveis com glides de fits de terceiros que a gente compra por aí para customizar o mouse. Mas eu tenho 2 observações a fazer aqui, e a primeira delas é que a espessura desse cara é muito fina. Então, quando ele finalmente dá aquela quebrada, eu acredito que não tem muita margem para quando houver aquele desgaste completo, onde a lateral e o entorno do mouse vai começar a também atrapalhar ali no glide do mouse. E o segundo ponto é que, apesar do preço desse mouse, a gente não recebe um kit extra, um pacote de fits para trocar quando esse aqui eventualmente acabar a sua vida útil. Agora, falando sobre um ponto super forte desse mouse aqui, é o seu peso. Ele foi anunciado como 63 gramas menos, ou seja, estaria abaixo de 63 gramas, e ele tem cerca de 20 gramas a menos que o seu antecessor. Então realmente foi
um pulo incrível que o Logitech conseguiu fazer entre um mouse e outro, sem se comprometer em nenhum sentido, pois a construção desse mouse é impecável, você não sente rangido nenhum, ele é realmente muito sólido, bem balanceado, com ótima duração de bateria. Então ele meio que conseguiu ter tudo de bom sem se comprometer em nada. Agora, pesando esse mouse aqui na minha balança, a gente vê que ele tem, com a tampa de PTFE, 61,3 gramas. Agora, com a tampa normal, sem o PTFE, a gente tem 60,6 gramas. E do jeito que eu utilizo, sem tampa nenhuma por baixo, pois eu não senti diferença, nem ganho dele de estar utilizando nem a tampa normal, nem a tampa com PTFE, a gente tem 59,3 gramas, o que é uma margem bem abaixo do que foi anunciado. Agora, nível de comparação, a gente pode falar aqui que a gente tem mouses, por exemplo, como o Viper Mini com 63,4 gramas, que é um mouse super leve, porém cabeado. E também temos o M800 com seus 71 gramas, que é um mouse muito próximo ao Razer Viper Ultimate, e a gente vê que realmente é uma diferença bem grande entre um mouse e outro. Agora, falando sobre os switches e cliques desse mouse, eles não utilizam mais os Omron 50 milhões de cliques, o que tinha muito relato de double click com o passar do tempo, Na verdade, nem tanto tempo assim, muitas vezes as pessoas acusavam logo no início a utilização do mouse. Agora são utilizados os Omron 20 milhões de cliques e eles são bem firmes, consistentes, não muito pesados, porém também não são leves, tá? E eles têm um som um pouco alto, mas para mim eles são bem agradáveis, tá? A sonoridade dele eu achei bem legal. A atuação mecânica dos botões principais para mim foi super ok, eles têm um mínimo de pre-travel ali, e o que eu posso ressaltar aqui é que talvez para algumas pessoas com mais tempo de uso assim, depois que você tiver o mouse durante talvez cerca de um ano ou dois, dependendo da sua pegada ali, se você tiver um dedo bem pesado, você possa começar a sentir ele sambar, ele meio que andar na horizontal. Mas eu não vejo isso ainda como um problema porque não chega a afetar, tá? Você vê que ele tem esse grau de liberdade, mas não chega a ficar trepado no outro botão. Agora, falando sobre os botões laterais, eles são bons, eles têm um ótimo clique, porém eles têm um pouquinho de pre-travel. Então, se você gosta de botões bem secos e responsivos, talvez a Logitech te deixou a desejar aqui. Falando do scroll desse mouse, pra mim é o melhor scroll que eu já vi em mouse gamer até hoje. Ele tem um clique excelente e steps bem demarcados. E eu vou deixar vocês com um teste de som para vocês verem todos esses cliques do mouse. Bom, galera, utilizando esse mouse para jogar, realmente eu não tenho como expressar quão satisfeito eu fiquei com esse mouse. De fato, ele é um mouse bem caro comparado a mouses aí do mercado, mas depois que eu comecei a me habituar com o mouse, fui utilizando ele para jogar, fui testando ele aqui, dando uns treinos com ele no Enlab e tudo mais, aí eu pude perceber o quão bom esse mouse é. E é daquele tipo de compra que às vezes você fica com o pé atrás, para fazer a compra, porque você não sabe se vai valer a pena ou não, porque não é um preço barato, não é um mouse que a gente chama de custo-benefício ou aqueles mouses baratinhos. Então realmente é um investimento que a gente quer fazer de uma forma bem consciente e fica com medo, de não ter nossas necessidades atendidas ali. O preço dele costuma flutuar na faixa de uns 750 a 850 reais. Às vezes você encontra ele com um preço bem interessante em épocas promocionais. Por exemplo, eu já vi ele algumas vezes por 650 reais, que foi inclusive quando eu peguei esse mouse. Cara, sinceramente é sim um mouse bem caro a nível de mercado, porém ele é o melhor mouse que tem no mercado, porque ele atende em todos os aspectos. Realmente é muito difícil botar defeito nesse mouse. Seria querer criar picuinha com esse mouse aqui, falar que ele é ruim em algum aspecto, falar que tipo assim, ele tá comprometido em função de alguma coisa. Porque ele realmente vai atender a todo mundo, ele atende a todos os critérios, e tem um shape muito safe, que acaba atendendo a tudo que é tipo de pegada. E se você já testou algum mouse que você se sentiu confortável ali, que falou que esse shape aqui é o meu shape, então fica com o seu mouse, cara. Mas se você ainda não testou, você ainda não se encontrou com o mouse, possivelmente esse aqui vai ser um mouse para você, porque é difícil ver uma pessoa chegar e falar assim, cara, eu não me acostumei com o Superlight. Esse mouse realmente é muito diferenciado. Então, fazendo um resumo sobre esse mouse, apesar do seu peso super leve, ele consegue entregar uma ótima construção, um mouse super bem balanceado, tá? Ele tem um centro de gravidade realmente ali no meio do mouse, assim como o seu sensor, ou seja, ele teve uma engenharia muito boa ali por trás, na sua construção,
ele não precisou ser honeycomb, né? Então ele tem a carcaça fechada e consegue ainda ser super leve. Além disso, ele não tem nenhum tipo de problema de implementação de sensor, então ele não tem spin out, ele não tem um LOD alto, não tem nenhum tipo de problema. Ele realmente é um mouse para alta performance e para competitivo. Ele tem uma excelente duração de bateria, ele teve suas correções em relação à versão passada no quesito de switches, então realmente é um mouse quase que perfeito, né? Eu acho que o único momento que ele não seria perfeito é se você não tem um mouse desse. Comenta aí e me diz, você acha que ele vale a pena também? Ou você acha que existe algum outro mouse que já tá chegando perto dele, assim? Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa o aí embaixo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e até o próximo. Valeu!